E agora a gente vai falar sobre um serviço que é alvo de reclamações, o transporte público. Quem depende de ônibus pede melhorias como mais veículos nas ruas, menos tempo de espera nos pontos. Mas hoje nós vamos destacar os problemas enfrentados pelos motoristas. Ficar horas ao volante não é fácil, além de dirigir, prestar atenção aos passageiros, dar informações e eles ainda fazem a função de cobrador. Isso tudo, claro, acaba gerando funcionários estressados e passageiros insatisfeitos. A gente vai falar agora com a Paula Araújo sobre esse assunto. Boa tarde, Paula. Tem gente querendo mudar essa situação? Tem sim, Tony. Boa tarde a todos. Esse é um problema, na verdade, regional, né? Mas nós descobrimos que aqui em Santos, alguns vereadores estão se mobilizando para tentar entender o que está acontecendo com o transporte coletivo da cidade, tentar explicar por que tantas reclamações, né? E até o como fazer para resolver essa situação. Nós descobrimos também que existe um projeto de lei de 2009 que ainda precisa ser pautado para aprovação, que fala exatamente sobre esse acúmulo de função dos motoristas. Nós vamos mostrar agora uma reportagem que fala sobre isso, sobre essa insatisfação dos motoristas e essas reclamações dos passageiros. Demora muito, eles vêm estressados, tem motorista que vira a placa, vai pela roda de trás. Reclamações sobre o serviço de transporte coletivo da região não faltam. O motorista tem que dirigir, tem que cobrar, tem que olhar para os lados, para trás, as portas, tem que olhar a gente, né? Para entender por que tantas falhas, conversamos com este motorista que trabalhou na aviação Piracicabana. Ele explica que os funcionários estão estressados. Um dos motivos é que precisam cumprir horários que muitas vezes não são possíveis de fazer. O motorista tem um horário muito curto a cumprir. Uma viagem, por exemplo, de Praia Grande até Santos é 1h40. Só que o trânsito de Santos é muito intenso, você acaba pegando muitas pessoas deficientes, muitos idosos, e isso vai gerando um atraso. E se você chega atrasado lá no ponto do Paquetá, você acaba perdendo o seu horário de intervalo, que é apenas de 5 minutos. Existe um estresse muito grande, uma cobrança muito grande, uma cobrança com horário, contra atraso. O acúmulo de função como cobrador é um dos principais problemas. A figura do cobrador é muito importante, porque qualquer informação que a pessoa precisava, ela não ia perguntar para o motorista, ela ia perguntar para o cobrador. O cobrador poderia estar auxiliando no embarque, no desembarque de uma pessoa com alguma deficiência. Ele explica ainda que cobrar e dirigir não é seguro. A aviação Piracicabana enfrenta a lei de trânsito, né? Porque a lei de trânsito diz que o motorista ele tem que dirigir com as duas mãos no volante. Só que um motorista que dirige e cobra, ele dirige com os cotovelos e está voltando troco para as pessoas. Semana passada, um motorista da aviação Piracicabana abandonou o ônibus depois de uma crise nervosa. Foi em Santos por volta de 5h30 da tarde. Passageiros contaram que isso aconteceu justamente quando o motorista tentava entregar o troco para uma pessoa. Eu mandei o requerimento para a CT pedindo informações do número de motoristas afastados e a gente chega à conclusão que há um déficit de motoristas. De 882, a gente tem 134 afastados, o que não bate para poder dar um atendimento adequado ao número de linhas de serviço na cidade de Santos. A volta dos cobradores é discutida na Câmara há mais de 3 anos. O vereador Marcelo Del Bosco enviou um projeto de lei para aprovação que acaba com a dupla função dos motoristas de ônibus. Ele mostra ainda que em Londrina, no Paraná, a extinção dos cobradores foi revertida pelos vereadores da cidade. É importante que o motorista esteja concentrado naquela função de motorista. O Código Nacional de Trânsito não permite que nós tenhamos duas funções. A gente não pode dirigir falando no celular, a gente só pode dirigir. Então fica a minha preocupação, eu estou pedindo isso para que seja votado no plenário da Câmara e que se aprove aqui, para o prefeito tomar ciência e sancionar. Eu via que eu não tinha mais paciência para o meu filho, eu não conseguia sair mais com a minha mulher e a gente já não tinha mais um diálogo, porque eu saía de casa às 6 horas da manhã e ia chegar às 10 horas da noite, a única coisa que você quer é tomar um banho e dormir, às vezes você não tem nem vontade de comer nada. A Prefeitura de Santos informou que o volume de dinheiro dentro dos coletivos diminuiu bastante desde que os bilhetes eletrônicos foram implantados e que estuda aumentar o número de postos para cadastramento e recarga desses cartões. Ainda segundo a Prefeitura de Santos, o número de passageiros que pagam a passagem com dinheiro hoje é de 20% do total. Vou conversar agora então com o Érico Almeida, que é engenheiro especialista em transportes. Érico, qual o seu ponto de vista quanto a
essa questão, né, de motoristas que também atuam como cobradores. Boa tarde. Boa tarde. Essa segunda segunda atividade de trabalho tira a atenção dele na função principal, que é dirigir. Então há uma tendência de aumento do número de acidentes, redução aumento do tempo de viagem e redução do tempo de atendimento das pessoas. Agora, a Prefeitura diz que só 20% do total utiliza dinheiro para essas passagens. Isso interfere ou não? Esses 20% já são suficientes para a necessidade de um cobrador? Interfere, porque seria necessário que todos os cartões magnéticos fossem utilizados por toda a população e para isso a empresa poderia ter dado um desconto. Há que se rever todas as políticas de transporte e mobilidade urbana. Agora, como essa questão exatamente interfere no trânsito em geral, para os outros motoristas até? Porque o tempo de subida e descida de um ônibus vai aumentar em função de ônibus que não são ônibus, são caminhões. Deveriam ter degraus mais baixos, portas mais largas e se tivesse um cobrador, o tempo de passagem pelo cobrador era muito mais rápido. Com isso, hoje nós vemos em alguns pontos 12, 13, 14 ônibus esperando a sua oportunidade de pegar passageiros. O que acarretaria a volta do cobrador para o trânsito? Para o trânsito, uma velocidade maior de deslocamento, porque os ônibus perderiam menos tempo. Em compensação, aumentaria em 2/3 a folha de pagamento da empresa, o que ela não quer porque ela tem interesse na tecnologia. Agora, os outros motoristas, eles sentiriam isso, sentiriam essa mudança? Com certeza, os motoristas sentiriam essa mudança porque a função de dirigir, que exige segurança e confiabilidade, fica restrita porque ele tem que fazer o troco do passageiro. Agora, alguns motoristas, eles reclamam também quanto ao tempo que eles têm que cumprir de viagem. O que deveria ser levado em conta nessa hora? O tempo de viagem fica cada vez pior porque aumenta o número de veículos e a largura das ruas são sempre as mesmas. Tá certo, então. Muito obrigada, pelas informações. E olha, a Piracicabana enviou uma nota informando que a implantação dos bilhetes eletrônicos diminuiu o número de assaltos nos coletivos e que os motoristas são orientados a permanecer só com R$ 30 no caixa para o troco. O restante deve ser guardado no cofre. A Piracicabana informou ainda que a jornada de trabalho dos motoristas, bem como a função, segue o que está em acordo coletivo entre empresa e funcionário. Tony. Obrigado, Paulo Araújo.